Senhor, eu encontrei. Milagres fizestes em mim, em tua palavra, Senhor. Tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Vamos apresentar mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado, nós apresentamos o 8º ponto de fé, que teve como tema Plano de Deus para a salvação do homem. Neste estudo, nós mostramos por meio das Escrituras que Satanás conseguiu desviar a humanidade e Adão e Eva foram desviados da vontade de Deus. Nesse estudo, nós deixamos bem claro que Deus nunca desistiu da humanidade, que após o pecado de Adão e Eva, eles fugiram nus da presença de Deus. E Deus tomou providência e cobriu a nudez de Adão e Eva. Mostramos que a primeira morte na terra foi de um inocente cordeiro, o qual morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva. Trouxemos textos assim neste estudo que deixam claro que este cordeiro já era uma figura de Jesus. Mostramos a promessa de um Salvador, da descendência da mulher que pisaria o inimigo na cabeça. Mostramos também no estudo passado que, de fato, o inimigo perseguiu a descendência da mulher. Mostramos que Deus trabalhou um plano maravilhoso de salvação desde os dias de Adão até o nascimento do nosso Senhor Jesus. Deixamos claro isso por meio da genealogia de Jesus. Mostramos a importância de Abraão, de Isaac e de Jacó para o cumprimento da promessa do Salvador. Mostramos que o nascimento de Jesus foi um acontecimento de tamanha importância para o mundo que anjos exaltaram e louvaram a Deus no dia do seu nascimento. Trouxemos textos bíblicos mostrando que Deus tem dado à humanidade a oportunidade de começar uma nova vida. Mostramos que por meio da aceitação do plano de Deus e o batismo, nós deixamos de ser descendentes de Adão e passamos a ser descendentes de Abraão. Gozamos das bênçãos por meio de Abraão e não das maldições por meio de Adão. Amém. E como sempre nós dizemos, se você não acompanhou a apresentação do 8º ponto de fé, que nós resumimos, solicite o áudio, pois temos certeza que seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. E hoje então nós traremos o 9º ponto de fé da Igreja de Deus, o batismo. Marcos 16:16. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Para a salvação, o batismo é um requisito necessário. É um requisito necessário. Para muitos, eles acham que bastam serem batizados. Outros há que minimizam o valor do ato ou nem julgam necessário o batismo. Dizem assim, desde que se crê em Jesus, a pessoa já está salva. O batismo é apenas um cumprimento religioso para um testemunho público de fé e nada mais. Eu digo, seria isso mesmo? Eu respondo, de modo algum. Por meio das Escrituras, podemos ver que tanto João o Batista, como o nome já diz, o Batista, bem como Jesus e os seus apóstolos enfatizaram a necessidade do batismo. Outro fato que nós não podemos deixar aqui assim de lado, que não é apenas detalhes. A fórmula bíblica do batismo é de grande importância para a salvação. Outro fato que merece a nossa atenção, quem te batizou ou quem vai te batizar? Quem te batizou? Tinha autoridade para isso? Quem vai te batizar tem autoridade para isso? Ele faz parte do ministério de Jesus? Então uma pessoa não pode ser batizada por qualquer um. Ele tem que ser batizado por alguém que é parte do ministério de Jesus. O batismo que essa pessoa está fazendo, quando ele não pertence ao ministério de Jesus, não agrega você ao corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Temos visto muitos argumentos sobre o batismo das águas. Pontos importantes sempre são abordados. Queremos trazer aqui verdades que raramente ou nunca são levados a sério. Então acompanhe nós nesse estudo e você vai entender da parte de Deus a bênção que Deus providenciou para nós, para os seres humanos, os descendentes de Adão, por meio do batismo. O que acontece por meio do batismo bíblico? Vamos ver aqui uma relação de coisas que acontecem por meio do batismo. Por meio do batismo, acontece a morte e o sepultamento do velho homem. Isso está em Romanos 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todo quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que
fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pelo batismo acontece a lavagem dos pecados. Atos 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Por meio do batismo nós sabemos que acontece o perdão dos pecados, como disse Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Por meio do batismo nós despimos do velho homem, o velho homem Adão, Colossenses 3, versículo 9 e 10. Despimos do velho homem e vestimos do novo. Isso por meio do batismo, não é isso? Amém. Por meio do batismo nós revestimos de Jesus, Gálatas 3, 27. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Por meio do batismo nós somos vivificados, Efésios 2 e 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por meio do batismo somos ressuscitados, Colossenses 2 e 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Por meio do batismo nós temos a oportunidade de nascer de novo, nascemos de novo, João 3 e 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por meio do batismo nós tornamos filhos de Deus, João 1 e 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vemos que acontece por meio do batismo bíblico, lavagem, perdão, despimos do velho homem, revestimos de Jesus, somos vivificados, somos ressuscitados, nascemos de novo e tornamos filhos de Deus. Eu quero frisar aqui João 1 e 12, mas a todos quanto o receberam, está falando de receber Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem em seu nome. Aos que creem em seu nome. Vamos entender aqui um pouquinho sobre o simbolismo do batismo. Romanos 6, versículo 3 ao 7, diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Não é possível, eu digo aqui, um batismo que não seja por imersão, simbolizar um sepultamento. Então, o batismo da Igreja de Deus, a Igreja de Deus só faz batismo por imersão e dá preferência que seja feito em águas correntes, sempre possível. E é como o João batizava onde havia muitas águas. Então, nós vemos aqui, por meio do batismo, Deus dá a nós a chance de antecipar o efeito da segunda morte ou não morrer. Amém. No sentido da morte que Adão trouxe para nós. É isso. Portanto, agora, está escrito em Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra que nós vestimos de Cristo, Sim. Despimos de Adão e agora vestimos de Cristo. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que isso é segundo a natureza de Adão, mas segundo o Espírito, segundo a natureza de Cristo que está em nós. Agora, Romanos 8, versículo 1. Tem gente que diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas estão em Cristo Jesus, de fato. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Para receber Jesus, aceitar Jesus, é necessário que creia no nome dele. Nós dizemos assim, se Jesus pagou o preço
Se foi julgado e morto por nós e nos livrou da condenação, nós não podemos entrar em juízo então. Aqueles que morrem sem aceitar a Jesus como seu substituto e salvador, esses sim serão objetos de juízo, a segunda morte, pois essas pessoas assumiram por si a responsabilidade por seus pecados. E a morte espiritual via o batismo em Cristo, eles rejeitaram. Então, quando a pessoa rejeita ser sepultado com Cristo, morrer e ser sepultado por meio do batismo, ela acaba sofrendo o dano da segunda morte. Sim. E assim nós temos aqui também um fato, né, importante, que é o quê? Pelo batismo, nós somos integrados na família de Deus e no corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Em Atos 2,47, nós vemos um fato que confirma isso. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2,39. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então nós somos integrados na família de Deus por meio do batismo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Amém. Atos 2,47 e Atos 2,39 diz assim, foram agregados e quase quantas mil? 3.000 almas. Pelo batismo bíblico passamos a ser filhos de Deus, nós já deixamos isso aí claro, deixamos de ser descendentes de Adão, isso é muito importante. Gálatas 3, versículo 26 ao 29, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Você tem que ser de Cristo para ser herdeiro conforme a promessa. Se você é de Cristo, você não é mais descendente de Adão, mas você é descendente de um homem que ele escolheu para mudar a nossa história também. Abraão. Amém? Amém. Abraão, o pai da fé chamado. Então, por meio de Cristo, nós somos descendentes de Abraão e não mais de Adão. Estamos debaixo das bênçãos e não de maldição. Tudo isso é bênçãos recebidas por meio do quê? Do batismo. Então o batismo é uma importante doutrina para a salvação. Quando batizados em Cristo, somos participantes das bênçãos de Abraão. Isso está escrito em Gálatas 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Graças a Deus. Que passos devem anteceder o batismo? Eu gostaria de ser batizado, mas quais são os passos que devem anteceder o batismo? Quais são esses passos, irmão cooperador Giliardi? Primeiro, você tem que crer que é um pecador por ser um descendente de Adão. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 3,23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa de um homem. Em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então esses passos devem anteceder. Você tem que reconhecer, acreditar e reconhecer que só por meio do sacrifício de Cristo é possível acessar a salvação. Em Mateus 1, versículo 21, o anjo disse assim, dará à luz um filho, foi falado isso para José, dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salva o povo dos pecados, não é de ir para o inferno platônico inventado, não é nada disso, ele salva dos pecados, porque o nosso problema é o pecado, o salário do pecado é a morte. Deus trata com o pecado, Deus trata com o problema que surgiu no Éden, Deus não trata com a mitologia, com invenções que inventaram, não, Deus trata com o pecado, porque o pecado é quem gera a morte. Dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber,
A remissão dos pecados, Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Nossa pergunta é, dá para crer que o batismo é apenas um detalhe? Dá, cooperador Giliardi? Não, é um fato ligado à salvação. Isso não é um detalhe, né, Ministro Lucas? Só por meio do verso inicial, eu acredito que quem ouviu percebeu a importância da doutrina do batismo. Vamos ler o verso novamente? Marcos 16:16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Assim está claro que para a salvação é necessário crer e ser batizado. Aí nós perguntamos, crer no quê? A grande maioria sempre responde de que jeito? Crer em Jesus, né? É isso que eles respondem. Eu convido você para juntos fazermos a leitura do versículo 16 de Marcos 16 dentro do seu contexto para você entender. Marcos 16, versículo 14 ao 16. Vamos ler, diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E Jesus disse para eles: ide e vão por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crer no que para ser salvo? Ide, Amém. pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Conseguiu perceber que a pessoa para ser salva precisa crer no evangelho Amém. e ser batizado. Se você for batizado de uma forma diferente daquilo que o evangelho apresenta, este batismo fica sem efeito para a salvação. Infelizmente, em nossos dias, deparamos com muita gente que foi batizada, porém tem muita dificuldade essas pessoas em crer no evangelho. Não é isso, cooperador Giliardi? Infelizmente, é uma situação atual. E por isso é importante que a pessoa tenha conhecimento do evangelho de Jesus e creia para ser o quê? Batizada? Não é ser batizada para crer. É crer no evangelho para ser batizada. Agora, muita gente é batizada porque crê na mensagem que o seu pastor pregou, que a sua igreja pregou, esquece do fundamento dos apóstolos e quem? Dos profetas? E dos profetas. Esquecem. Romanos 1, nosso irmão Paulo escreveu, porque eu não me envergonho do quê? Do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. E nós temos que crer. É isso que o verso diz. O irmão Paulo confirma que sem crer no evangelho não há salvação. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, né? E dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Também está registrado em 2 Timóteo 1, versículo 8 ao 10, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Olha, esse versículo aqui, cooperador Giliardi, talvez não faz tanto sentido nos nossos dias. Mas imagina, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho. Porque nos dias de Paulo, eles passavam muita vergonha por falar de Jesus. Por quê? Porque eles eram tidos pelas pessoas como se estivesse anunciando um morto. Você parou para ver isso? Por isso que a importância do batismo em nome de Jesus, porque quando a pessoa era batizada em nome de Jesus, ela estava dizendo: eu acredito que Jesus está vivo. Era isso. Eu acredito que Jesus está vivo. Paulo, os nossos irmãos, eles falavam com a autoridade de Jesus, do nome de Jesus, e as pessoas ficavam assim: como pode? Eles estão anunciando um morto. Infelizmente foi isso que falaram. Por isso que era loucura certas coisas. Mas eles testificavam com o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus e batizavam pessoas no nome de Jesus. Eles não iam batizar ninguém no nome de um morto. Então o batismo, quando realizado na fórmula bíblica, tem poder de abolir a morte. É isso?
Amém. Dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós temos um registro em Atos 2, versículo 38, 40 ao 42. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, depois dessa leitura que acabamos de fazer, as palavras de Jesus registradas em Marcos 16 encontra mais sentido: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O nosso irmão Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Salvai-vos desta geração perversa. Foram batizados que de bom grado eles receberam a palavra. Eles tinham conhecimento do evangelho e perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que o evangelho ensina. Infelizmente, muita gente hoje não consegue arrepender, não consegue receber o perdão dos seus pecados, não recebe o dom do Espírito Santo, não consegue salvar dessa geração perversa. Infelizmente. Por quê? Porque não recebem de bom grado a palavra do Senhor nosso Deus e vivem longe da doutrina dos apóstolos. Infelizmente. Estamos mostrando que a aceitação do evangelho e o arrependimento são passos que precedem o batismo bíblico. O profeta João, o Batista, pregou que sem o perdão de pecados não há salvação. Lucas 1, 77 ao 79. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nós vemos que ilumina aos que estão assentados em trevas, né? A sombra da morte. O João Batista veio como precursor para dar ao povo conhecimento da salvação. Por meio da remissão do quê? Dos pecados. Dos pecados. Hoje as pessoas conhecem a salvação de outro jeito, não é por meio da remissão dos pecados, para iluminar os que estão assentados em trevas, na sombra da morte. Ouça as palavras do irmão Paulo a respeito de sua conversão e o que Jesus disse a ele a respeito da remissão dos pecados. Atos 26, versículo 15 ao 18. O irmão Paulo perguntou, quando Jesus apareceu para ele: quem é, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés ou fique de pé, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora eu te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Por meio do batismo correto, nós temos os nossos olhos abertos, saímos das trevas e convertemos à luz, saímos do poder de Satanás e recebemos a remissão de pecados. Sair do poder de Satanás é por meio da remissão dos pecados. A remissão dos pecados ela é acontecida no momento do batismo, quando é invocado o nome de Jesus. Amém. Hebreus 2, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O salário do pecado é o quê? É a morte. A morte. Salvará o seu povo dos seus pecados. Ele participou, Jesus, das mesmas coisas, para que pela morte dele, pelo sacrifício dele, ele, Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por meio do batismo em nome de Jesus, Satanás perde o poder que ele tinha sobre a pessoa, o poder de matar.
a remissão dos pecados recebida por meio do nome de Jesus, é um mandamento de Jesus também, em Lucas 24, versículo 46 a 47. Assim está escrito: assim convinha que ele padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Você pode estar perguntando, que relação tem os textos lidos com o batismo? Neste momento vamos trazer o texto inicial. Marcos 16, versículo 15 e 16. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Repetindo, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Salvo do quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Zacarias, pai de João Batista, que foi o precursor de Jesus, nós já falamos isso aí, profetizou a respeito da missão do seu filho. Em Lucas 1,77, ele diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Está vendo que tudo isso tem a ver com o batismo? Sim. Mateus 1:21, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Como Jesus salva da morte? Vamos ver? O evangelho verdadeiro ensina a salvação por meio da remissão dos pecados. Se o pecador entender isso, ele entenderá a importância do batismo bíblico. Remissão é o quê? O que é remissão? Ação ou efeito de remitir, de perdoar, de conceder o perdão, absolvição. Mateus 1:21. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. E como ser salvo do pecado? Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o nome do Espírito Santo. Então nós, ministros da Igreja de Deus, não batizamos crianças, pois nós acreditamos que o candidato ao batismo deve mostrar arrependimento. Uma criança não pode arrepender. Então não é prática da Igreja de Deus batizar crianças. O irmão Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas essas coisas que Jesus fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram Jesus pendurando-o no madeiro, e a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos, bebemos juntamente com ele, depois que o ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou ele pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. De Jesus dão testemunho todos os profetas, que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, versículo 38 ao 43. Assim podemos ver que o perdão dos pecados por meio do nome de Jesus não é somente uma doutrina apostólica, mas um testemunho dos profetas. 1 João 2:12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo seu nome são perdoados os pecados. Graças a Deus. Atos 5:31, Deus com a sua destra o elevou Jesus a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Não há como ser salvo sem remissão dos pecados. E não há remissão dos pecados sem batismo. O batismo é nulo sem invocação do nome de Jesus. Atos 13, versículo 37 ao 39. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este Jesus se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Por este vos anuncia a remissão dos pecados. Glória a Deus. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. O irmão João escreveu: para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 31. Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, e assim crendo você tem vida por meio do nome de Jesus. Lucas 24, 47, Jesus disse:
Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em Atos 2:21 está escrito: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O batismo em nome de Jesus era uma prática em todos os lugares nos dias dos apóstolos. Aconteceu em Jerusalém, Atos 2:38, em Samaria, Atos 8:12-16, em Cesareia, Atos 10:48, em Éfeso, Atos 19, versículo 5, em Roma, Romanos 10:13, em Corinto, 1 Coríntios 6:11, e é para acontecer em todas as nações. Segundo a ordem de Jesus, Lucas 24:47. Graças a Deus. O irmão João escreveu: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João 2:12. Graças a Deus. João 20, versículo 30 ao 31, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Algumas coisas eu quero frisar aqui. Para que creiais que Jesus é o Cristo. Poucas pessoas conseguem acreditar que Jesus é o Cristo. Você consegue crer que Jesus foi ungido de Deus e será o futuro governante desse mundo? Não. Então não faz sentido para você ele ser o Cristo. O Filho de Deus, você não consegue crer, porque a doutrina da Trindade não deixa. Eu me lembro, irmão, do testemunho do eunuco, quando o eunuco acreditou nas palavras de Filipe, não foi? Amém. E eles iam, e aí o eunuco viu água, parou e falou assim: olha aí, o Filipe, a água, o que me impede de ser batizado? E o Filipe disse assim para ele: é lícito se crer de todo o teu coração. E aí o eunuco disse: eu creio que Jesus é Deus. Não. Não, ele não disse isso, ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de quem? De Deus. De Deus. Vá hoje, meu amigo, numa igreja dessa e diz assim: eu quero ser batizado, mas eu não creio que Jesus é Deus. Eles não te batizam. Isso é muito sério. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu quero ler 1 João 5, versículo 11 ao 13. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, não tem. E essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibam que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Eu acredito que você já percebeu que o efeito do batismo fica nulo quando não é invocado o nome de Jesus. Nós não entendemos o motivo da grande maioria dos crentes resistirem até ficar contra o batismo em nome de Jesus. Em João 3,18 está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu sei que você pode estar dizendo: eu acredito em Jesus sim, eu acredito. Eu pergunto, então por que você não foi batizado em nome de Jesus? A maior prova de que nós cremos em Jesus é quando somos batizados em nome de Jesus. Você não teria coragem nos dias dos apóstolos de ser batizado em nome de Jesus, porque todo mundo falava que Jesus era um morto, que era uma besteira aquilo que eles estavam fazendo? João 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Você tem que receber Jesus por meio do batismo, ser revestido em Cristo, despir do velho homem. 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Deus muda a nossa situação. Deus tem dado a todos os descendentes de Adão a oportunidade de nascer de novo. Então, quando nós aceitamos Jesus quando invocamos o nome dele no batismo. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Gálatas 3, versículo 26 ao 27, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
porque todos que fossem batizados em Cristo Jesus já vos revestiste de Cristo. João 3, versículos 5 e 7, Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne, o que é descendente de Adão, é carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Sem dúvida, Jesus está falando aqui do batismo. Quer ser um filho de Deus, quer entrar no reino, crê no nome de Jesus. O inimigo quer que a raça humana continue como descendente de Adão. O inimigo sabe que a invocação do nome de Jesus no batismo nos faz filhos de Deus. Ser batizado em nome de Jesus é a forma de testemunhar fé em Jesus e em sua ressurreição. Esperamos que você tenha entendido que para a salvação, o batismo deve ser realizado conforme as Escrituras. Caso contrário, será um batismo sem efeito. Nós não trouxemos outros detalhes que é do seu conhecimento, mas trouxemos detalhes importantes para a salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Grande e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por sua misericórdia, por seu ato de amor, por ter assim, ó Deus querido, dado a nós a condição, ó Deus eterno, de nos livrarmos da condenação trazida assim por meio de Adão. Te agradecemos no nome santo de Jesus por mais um programa, que esta palavra possa tocar o coração desta pessoa, Senhor, que tem estado em contato com tua palavra. Sabemos que a fé vem por ouvir a tua palavra. Nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E assim nós devemos nos esforçar para que aquilo que nós pregamos de fato seja o poder de Deus manifestado para a salvação das vidas. Sabemos que o batismo é algo importante para a salvação, mas quando realizado na fórmula correta, seguindo, Deus, que da orientação da tua palavra, este é um batismo que tem poder de anular os efeitos do pecado na vida da pessoa. Mas quando realizado segundo os ritos das igrejas e não segundo as Escrituras, esse batismo infelizmente é um batismo nulo. Que nós possamos assim, ó Deus querido, cumprindo, ó Deus querido, a palavra do Senhor, não determos, não demorarmos, como as palavras que foram ditas ao nosso irmão Paulo. E agora, porque te detens, levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Que nós possamos assim, as pessoas que estão nos ouvindo, ter força, ter, ó Deus querido, assim, a coragem de aceitar, ó Deus querido, esta palavra que não é nossa, mas é da parte do Senhor para a vida delas, que é o meio de salvação que o Senhor deu a cada um para acessar a salvação por meio da invocação do nome de Jesus. Infelizmente o mundo hoje invoca o nome de Jesus para todas as coisas, mas quando chega no ato mais importante, não conseguem invocar o nome de Jesus. E assim Satanás continua sendo homicida, aquele que mata o homem e mata as pessoas por incredulidade delas. Nós pedimos a sua misericórdia, o seu favor, oramos por cada ouvinte que tenha coragem de romper, ó Deus querido, com essa natureza adâmica, com essa natureza pecaminosa, por meio, ó Deus querido, do batismo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém.